Olá, alunos, tudo bom? Então vamos começar a primeira aula do curso de Física Teórica 1, onde eu vou falar sobre medidas e vetores. Então vamos começar falando o que é uma medida na física. Tá? Então como é que é feito o processo de medição na física e na engenharia? O primeiro passo para você fazer uma medida é definir um parâmetro que você vai, evidentemente, medir. Parâmetro a ser medido. O segundo ponto para você fazer uma medida é você determinar um padrão para essa medida. Eu já vou entrar em detalhes sobre o que é cada um desses pontos. Tá? A terceira e última etapa de uma medida ela é a apresentação do resultado. Essencialmente é o resultado que essa medida nos traz. Tá bom? Essencialmente, quando você faz uma medida em qualquer situação, na engenharia e na física, você tem que estar atento a essas três etapas. Definir o parâmetro, determinar um padrão para essa medida e apresentar o resultado. Então vamos falar então sobre um exemplo. Sempre que for possível eu vou trazer um exemplo para discutir com vocês. Então, primeiro eu vou definir o conceito que eu quero abordar com vocês e sempre que possível eu vou incluir um exemplo, que, que, que contenha esses conceitos, tá bom? Um exemplo geralmente da vida real que englobe esses conceitos, tá? Então aqui a gente está discutindo medida. Então vamos pegar um caso, por exemplo, de você ser um dono de uma consultoria em que você mede a concentração de um determinado elemento químico nas águas potáveis. Tá? Então, a gente pode imaginar uma empresa que está preocupada em servir, né, a água para a população ou para um grupo de funcionários, e ela está preocupada porque ela desconfia que há uma contaminação de ferro, por exemplo, na água que ela está oferecendo às pessoas. Então você é contratado para determinar se a água está ou não contaminada. Então a gente já começa a lidar com o processo de medida, com essas três etapas aqui. A gente começa a lidar com essa situação de realizar uma medida. Por que realizar uma medida? Porque você só vai saber se a água está contaminada se você for lá e medir, no caso aí, medir a concentração de ferro, tá bom? Então vamos pegar esse exemplo aí para vocês terem uma noção da importância da medida na engenharia e na física, tá bom? Então vamos ver como é que esse exemplo se encaixa nessas três etapas de um processo de uma medida. Bom, então vamos começar. O parâmetro. Qual que é o parâmetro que eu vou estar estudando nesse caso? O interesse é saber qual é a concentração de ferro na água que vai ser oferecida, certo? Então a definição aqui do parâmetro que eu vou medir vai ser concentração de ferro, certo? Concentração de ferro é o parâmetro que eu vou analisar, que eu vou medir, certo? Só que não basta querer apenas analisar, eu preciso definir ou determinar um padrão para esse parâmetro, porque na primeira etapa eu defino o parâmetro que eu vou estudar. Na segunda etapa, agora eu já tenho que definir o padrão que eu vou utilizar na medida desse parâmetro. Então, qual é o padrão que eu vou utilizar para trabalhar com a concentração de ferro? Usualmente, a gente trabalha com um padrão amplamente utilizado para concentrações. Geralmente, quando a gente estuda concentração, que é o parâmetro aqui que a gente está interessado, geralmente a gente utiliza miligramas por litro. Então, o padrão de uma medida
no fundo, são as unidades que eu vou usar para medir, que eu vou usar para apresentar a minha medida, certo? Então, nesse caso aqui, o padrão que eu vou utilizar vai ser miligramas por litro. Perceba nesse ponto aqui que aqui o uso desse padrão ele, ele é fonte de vários problemas, porque a gente está muito acostumado com litros, miligramas, mas pode ter um outro país que unidade de volume não é muito familiar, sendo escrito em litros. Às vezes tem vários países, inclusive os Estados Unidos, que preferem, ao invés de usar litros ou usar litros mesmo, eles não usam litros, eles preferem usar o que eles chamam de galão americano, gallon, né? Para quem já viu isso em filmes ou já foi lá para os Estados Unidos, eles não usam litros, eles não vão no posto de combustível colocar 20 litros de gasolina. Eles vão no posto e colocam 5 galões, 6 galões de gasolina, tá? Então, não necessariamente esse padrão, ele é um só. Existe, eu diria até infinitas possibilidades, tá bom? Então, é muito importante que num processo de medida você diga qual que é o padrão que você vai usar. Então, o padrão que eu vou trabalhar aqui para estudar a concentração de ferro na água, do nosso exemplo, vai ser miligramas por litro, tá? Terceira e última etapa é diante da definição do parâmetro, diante da determinação do padrão que eu vou usar. A terceira etapa simplesmente é medir. Eu vou lá, pego uma amostra da água, meço a concentração de ferro e apresento o resultado final. Vai ser um número, deixa eu escrever em letra de forma para vocês enxergarem melhor. Então, um número ou um valor, né? Número ou um valor, ou valor em miligramas por litro. Esse é o resultado final. E com esse resultado final, esse valor em miligramas por litro, nesse ponto aqui eu tomo a decisão. Nesse exemplo, a decisão é: a água está ou não contaminada. Então perceba que o processo de medida ele é uma coisa que vocês vão trabalhar quando vocês forem engenheiros. O processo de medida vai ser o dia a dia do seu trabalho. Então é muito importante que vocês saibam que há um método aí para você fazer uma medida. Então aqui está o básico de uma medida. É claro que isso pode se tornar mais complicado, isso vai depender daquilo que você está estudando, se vai exigir mais etapas ou não num processo de medida, mas o básico é esse daqui, tá bom? Então, eu vou aqui só para brincar um pouquinho, porque esse exemplo vai nos levar a um próximo problema, tá? Então, esse exemplo aqui, definidas esse processo, agora eu vou começar a estudar o caso. Então, a gente começou, nós consultores, né, vocês consultores, vou colocar aí no plural, nós começamos a nos preocupar em medir a concentração de ferro. Então, o primeiro processo da medida, essa primeira etapa da medida está muito bem estabelecida. A gente quer medir a concentração de ferro. O segundo processo é qual é o padrão que eu vou utilizar. Legal, muito bem, miligramas por litro, é o que é comumente usado. Então, até o segundo ponto, a segunda etapa, a gente está preparado. Agora a gente quer encontrar o resultado, o valor, para a gente saber se a água está ou não contaminada, tá bom? E como que a gente faz isso? Como eu falei, nós precisamos de uma amostra dessa água. A gente não tem como fazer uma medida sem ter sem ter condições de fazer não tem como fazer a medida da concentração de ferro na água sem a água. Então, a gente vai ligar lá para a empresa que contratou o nosso serviço e vai pedir uma amostra dessa água. Eles vão enviar para a gente
e nós vamos receber aí uma amostra de água, onde na embalagem vai estar escrito que a gente tem 10 litros de água, do reservatório deles lá, 10 litros, e enfim, e aí eles pedem para a gente determinar qual é a concentração de ferro em 10 litros de água. Então a gente vai no nosso laboratório, no laboratório da nossa empresa, e nós vamos lá medir a massa do ferro. Então tem um processo aí químico de separação do ferro e da água, enfim, tem lá os detalhes, tem lá o equipamento que faz isso, e aí naquele dia a gente verifica que há 5 miligramas de ferro na água enviada pela empresa. Então aqui já dá para começar a encontrar a concentração, né, de ferro nessa água. Qual que é a concentração de ferro na água? A gente verifica que a concentração de ferro nessa água, que eu vou chamar de C, concentração de ferro, simplesmente é dividir 5 miligramas por 10 litros. E isso aqui vai ser 0,5 miligramas por litro. Como eu não tenho certeza se aqui está aparecendo, eu vou fazer novamente. Eu não sei se está aparecendo aí tô chegando no limite aí aí em cima, então eu vou fazer novamente. Então vamos lá. A concentração vai ser 5 miligramas por 10 litros, né? Vai ser 0,5 miligramas por litro. Tá, então eu tenho, com a amostra que a empresa me enviou, eu encontro 0,5 miligramas de concentração de ferro naquela água. Certo? É só dividir 5 miligramas por 10 litros. Esse já é o resultado. Eu tenho esse resultado e agora o que eu faço nesse momento é consultar as recomendações do Ministério da Saúde para saber quando que uma água é considerada contaminada por ferro ou não. E se a gente vai lá no Ministério da Saúde, que eu vou escrever aqui saúde, lá tem uma especificação que diz que na água potável, a água a ser oferecida para a população em geral deve conter no máximo 0,3 miligramas por litro. Olha só. Então eu tenho 0,5 miligramas por litro na amostra enviada pela empresa e a recomendação do Ministério da Saúde é de até no máximo 0,3 miligramas por litro de ferro na água. Ou seja, essa água não está tão contaminada, mas está acima da especificação indicada pelo Ministério da Saúde. Portanto, nesse ponto aqui, no terceiro ponto aqui, vocês vão fazer um relatório e encaminhar para a empresa que contratou vocês. E vai encaminhar o relatório dizendo: está acima da especificação do Ministério da Saúde, não ofereçam a água para os seus funcionários ou para a população que é abastecida por essa água. Tá? Enfim, basicamente esse é o processo, tá, gente? Esse é o processo que vocês... É um caso bem simples, cotidiano. Isso acontece em várias empresas que trabalham com potabilidade, que precisam oferecer uma água ali para a população, a SEDAI, a Sabesp, ou até mesmo empresas, né, que precisam ter todo um sistema de fornecimento de água para os seus funcionários. Eles precisam constantemente verificar a potabilidade da água que é oferecida na empresa deles, para que não haja aí um descontrole não haja um descontrole aí na qualidade da água oferecida e aí cause aí uma infecção intestinal generalizada nos funcionários. Ninguém quer isso. Isso é ruim para a empresa e geralmente não só a concentração de ferro, tá? A concentração de ferro
ela é menos nociva, por exemplo, do que a concentração de bactéria. Então, geralmente o que as empresas fazem é controlar constantemente a qualidade da água, vendo se tem bactéria presentes e qual é a concentração dessas bactérias. As bactérias sempre estão presentes. E o ponto ideal é não ultrapassar certos limites que causam as doenças na gente. Tá? Então, aqui está um exemplo bem simples que nos mostra aí como é feito esse processo de medida. Espero que vocês tenham entendido. Enfim, eu encaminhei lá para a empresa esse valor de 0,5 miligramas, eles não ficaram muito satisfeitos, né, porque, enfim, cortar o fornecimento de água geralmente não é uma alternativa viável, e aí eles, no dia seguinte, eles encaminham um novo lote de uma amostra de água, para a gente refazer o teste. Muito comum isso acontecer também, refazer o teste. Bom, vocês podem perceber que minha lousa encheu, né? E aí, quando acontecer isso, eu vou usar o meu botãozinho mágico. Não sei se vocês repararam nesse quadradinho aqui. Esse quadradinho é um botão mágico, que eu aperto ele e a lousa, puff, apaga, tá bom? Então, eu vou apertar ele aqui e tudo desaparece. Legal, né? Bom, então, continuando o nosso exemplo, no dia seguinte, a empresa encaminha para a nossa consultoria um novo lote de água, uma nova amostra, né, de água, onde naquele dia em que foi coletada essa água e encaminhada para a gente, naquele dia um funcionário americano dessa empresa foi que fez a coletagem dessa água. E aí, como ele é americano, ele está acostumado a não trabalhar em litros, mas sim em uma outra unidade para volume. Então ele coloca no rótulo o seguinte valor, 0, deixa eu ver o valor certinho aqui, 53 pés cúbicos. Sim, o funcionário da empresa que encaminha a amostra da água para a gente coloca no rótulo 0,53 pés cúbicos de água. Não é em litros, é em pés cúbicos. Então isso causa um problema inicial, né? Como eu não estou acostumado em pés cúbicos, eu não faço a menor ideia do que é um pé cúbico. Eu tenho uma noção com o pote que ele encaminha, mas eu não sei o valor exatamente, não sei como apresentar um resultado e ter uma noção ali se o resultado está bom ou não. Por quê? Porque vamos a princípio ignorar essa informação do volume que o funcionário americano passou para a gente. Vamos continuar a nossa vida e medir a quantidade de ferro nessa água. A gente vai no nosso equipamento e verifica que existe uma concentração de ferro concentração de ferro não, uma massa, né, de ferro, uma massa de ferro de 3 miligramas. Então eu encontro 3 miligramas de ferro, 3 miligramas de ferro nessa quantidade de água. E aí eu vou, evidentemente, calcular a concentração de ferro nessa amostra. E eu vou fazer de novo, vou dividir a massa medida de ferro pelo 0,53 pés cúbicos. Isso vai me dar, né, se eu vou na calculadora, vou usar aqui a calculadora, 3 dividido por 0,53 vai dar 5,7 miligramas por pés cúbicos. 5,7 miligramas por pés cúbicos. Enfim, essa unidade, esse padrão para concentração, eu não estou familiarizado. Eu não sei nem comparar com o valor que o Ministério da Saúde especifica, que é de 0,3 miligramas por litro. Eu não sei nem comparar esse resultado com esse. Não faço a menor ideia de como comparar, né? São coisas distintas aqui. Então eu preciso resolver esse problema. É um problema trabalhar com padrões diferentes. Lembra daquela segunda etapa da medida?
Aqui o problema foi gerado porque o funcionário americano resolveu trabalhar com um padrão diferente do nosso, né? Porque no fundo, para gerar um resultado, eu vou usar aquilo que eu tenho tabelado pelo Ministério da Saúde do meu país. Então eu vou querer trabalhar com valores que estão na unidade que o Ministério da Saúde trabalha, por exemplo, não com essa medida aqui. Para resolver isso, a gente vai precisar converter pés cúbicos em litros, né? E aí tem o Google para ajudar a gente a fazer isso. A gente pode fazer essa conversão rapidamente usando o Google e eu vou ensinar vocês como fazer essa conversão, tá bom? Mas, em primeiro lugar, eu quero discutir um pouco sobre essa confusão que foi ocasionada pelo uso de diferentes padrões. Eu quero que fique bem claro aqui qual é o problema, o transtorno que é causado quando a gente usa diversos padrões para fazer a medida de um único parâmetro. O parâmetro é o mesmo, é concentração de ferro, ele não mudou, nem para o funcionário americano nem para mim. Isso não mudou. O que mudou foi o uso do padrão. O padrão que o americano usou foi diferente do meu padrão. Então aqui tem um problema. E como que a gente contorna esse problema?